ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora da Bíblia as cartas de Paulo e a parte adulterada do livro de Apocalipse. O assunto de hoje é um assunto muito importante porque durante 1700 anos, o cristianismo paulino, principalmente na Reforma, por se basear nas cartas de Paulo, coloca todo tipo de obstáculo à salvação. Mas a salvação é para todos os que fazem o bem. Então, essa questão da salvação, a salvação não é um assunto para ser decidido por Paulo. A salvação já foi decidida em Gênesis 3:15. A salvação já foi decidida em Gênesis 3:15. Então, não há mais nada para decidir. E a salvação é para aqueles que escolherem pertencer à descendência da mulher. Antes da queda do ser humano, havia uma só descendência, a descendência da mulher. Mas, obviamente, não havia nascido ninguém nessa condição. Com a queda, passou a existir a descendência da mulher e a da serpente. Como a serpente não gera filhos, uma das maiores penas para o ser humano seria a mulher ter que gerar filhos para escolher pertencer à descendência da serpente. Isso é um problema sério. A salvação é somente isso, essa decisão. Essa decisão ainda é uma pena, por isso você precisa cuidar dela. Só você pode cuidar dela. Eu trago como versículo de apoios hoje um trecho bastante longo que eu quero comentar, que é João 3, de 16 a 21. Eu leio e comento, ou seja, à medida que eu vou lendo, eu vou comentando. Versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é muito conhecido. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele ou por meio dele. Meu comentário. Paulo, que não é Paulo, é o abominável da desolação, só consegue enxergar ira em Deus. Então, Paulo, que não é Paulo, é abominável da desolação, tomou para si a definição do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, as cartas de Paulo são o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é muito complicado. Não aprenda isso, não queira isso. Ninguém prega o Evangelho com poder, citando Paulo. Ninguém prega o Evangelho do poder no espírito de Paulo. Porque o espírito que há naquele que adulterou as cartas de Paulo é do maligno. Para pregar o Evangelho com poder, precisamos somente do Espírito de Jesus Cristo. Para ministrar cura a enfermos, nós invocamos o nome e o poder de Jesus Cristo. Nada de Paulo. Nem um texto, nem uma letra. Para expulsar demônio do mesmo modo. Somente o poder que há em Jesus Cristo, nem uma citação de uma vírgula de Paulo. Por isso, Paulo não tem o menor valor quando o assunto é poder de Deus. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu quero mostrar para você aqui quem é esse Filho unigênito de Deus. Por que Jesus tem tanto poder? Porque na encarnação, ou na concepção, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que foi atribuído a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Quando Jesus foi morto, o Evangelho afirma isso, Lucas 23:46 afirma que Jesus entregou o seu Espírito para voltar a ser um com o Pai. Então, Jesus voltou a ser um com o Pai, onipresente, onisciente, onipotente. Então, é por isso que ele tem tanto poder.
Agora, essa questão do ser condenado ou não ser condenado. Vamos fazer aqui vamos fazer aqui, porque o condenado ou não ser condenado é uma escolha que o ser humano faz. Só depende de cada um de nós. A que descendência pertencer. Agora, para que a pessoa pertença à descendência da mulher ou da serpente, é preciso que ela faça uma escolha. Mas todos os seres humanos são ensinados por Deus, porque todos serão ensinados por Deus, de Jesus Cristo. E aquele que dele aprende vem a mim, para ter a vida eterna. Ou seja, não é uma questão da pessoa não conhecer o Evangelho, não é uma questão da pessoa ser ignorante, não é uma questão da pessoa ser inválido, não é uma questão da pessoa ser indígena, que vai fazer com que ela perca a salvação, como pregam os pregadores teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Então, o meu comentário é esse. A porção do Espírito Santo que eu acabei de definir, a essência de Deus, tem várias formas de se apresentar ao ser humano, porque Deus ensina a todas as pessoas, como eu já falei. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. De onde vem a luz? Vamos para essa experiência. Eu não quero nem que você creia cegamente. Eu quero que você faça uma experiência. Que é a prática da verdade do dia a dia. Jesus afirma, se vós falassem sim, não, não. O que diz passar vindo do maligno? Então, eu convido você para fazer essa prática, essa experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Também, levar a Deus a sua oração com toda a sua confiança, com tudo aquilo que você precisa, espiritualmente e fisicamente. Leve a Deus em oração e em confiança. Estenda a mão ao seu próximo, tanto quanto você possa. Se isso não mudar a sua vida, eu digo que você não está aplicando de maneira correta ou honesta. Versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Exatamente. Nesse caso, tudo se resume ao ser humano ver vantagem em praticar o mal. Esta é a luta que as pessoas encontram na escolha a que descendência pertencer. É preciso estar muito atento. E nós temos a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, que nos diz quando e onde estamos errando. Então, Paulo desautoriza a lei de Deus, mas a única garantia de que agradamos a Deus, que servimos a Deus, é andar na sua lei, que são os 10 mandamentos. E, finalmente, temos o versículo 21, que diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Gente, isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Jesus afirma, se você vier a mim guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele estará convosco sempre, estará em vós. Então, é isso. Isso é essa garantia de que realmente você tem, de que aquilo que você faz, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Como saber se suas obras são realizadas por intermédio de Deus? Quando você anda na lei de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, que é a mesma coisa. Então, eu não tenho nada contra Paulo, não. Mas eu quero só apresentar sempre em todos os meus vídeos, sempre que eu tiver oportunidade, eu quero apresentar a doutrina dele. No início do primeiro século, Nero passou por uma situação muito difícil, incendiaram Roma no ano 64, e ele, os seus súditos, os romanos, o culparam porque ele era um homem muito dedicado à arte. Eles pensavam que Nero quisesse, com essa queima, renovar a cidade, fazendo uma cidade nova e mais bonita. Então ele tocou fogo. Mas não é verdade. Os historiadores dizem que isso não é verdade. Nem os cristãos tocaram fogo, nem eles tocaram fogo. Então o que acontece? É que Nero tinha que achar alguém para ser culpado. No caso, colocaram a culpa nos cristãos. Ele colocou a culpa nos cristãos. Naquela época só havia a carta aos Romanos, 1º e 2 aos Coríntios e aos Gálatas como literatura cristã.
Aí Nero adulterou essas cartas através dos sofistas, que eram pessoas muito versadas em fazer falsificações. Então, essa falsificação recaiu sobre as cartas de Paulo, essas 4 cartas de Paulo, e sobre o livro de Apocalipse, que teve mais da metade dele adulterado, conforme a capa desse vídeo. Então, vejamos só. Aí surgiu um personagem, que Jesus se refere a ele, remeter a Daniel, um personagem chamado Abominável da Desolação. O Abominável da Desolação foi um personagem inventado por Nero, ou criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano, com o espírito do maligno. É o Deus pregado por pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, na medida em que ele diz que a única maneira de Deus se comunicar conosco é no Evangelho de Jesus Cristo. E que o Evangelho de Jesus Cristo são as cartas do apóstolo Paulo. E que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Veja que coisa louca. Agora, a grande prova é o veneno do apóstolo Paulo. É o que ele destila contra a lei de Deus. As doutrinas do apóstolo Paulo consistem basicamente em ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante a fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obra, conforme Tiago, Jesus e toda a Bíblia ensina. E que, uma vez livres da lei, justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos ainda em vida. Que coisa! E que a graça a ser alcançada é responsável pela salvação. É isso aqui. Eu não sou contra Paulo. Aquele Paulo que está lá em Atos dos Apóstolos, ele tem pequenas adaptações que eu nem condeno. Quer dizer, coisa que Jesus não disse no primeiro encontro, já disse no segundo. Mas pode ser que os autores o autor tenha colocado ali o que foi dito a Ananias deve ter sido incorporado ao que foi dito a Paulo. Não vou condenar. Então, o Paulo de Atos dos Apóstolos existe. O Paulo das cartas é abominável da desolação. E as 9 últimas cartas, que não são nem Romano, nem 1 Coríntios, nem 2 Coríntios, nem Gálatas. São cartas lindas, maravilhosas, escritas olhando para a igreja de Pedro em meados do segundo século. Mas para empoderar Paulo, para dizer que todos os gentios pertencem a Paulo, ou seja, ele é o apóstolo dos gentios. Conversa furada. Já expliquei para você várias vezes isso aí em outros vídeos. Então, eu quero pedir para você o seguinte: olha para Deus, é tão importante. Eu fui curado de câncer, doença cardíaca, cegueira, osteoporose por anjo do Senhor. Por isso eu digo sempre, olha, não é fácil crer no que eu ensino. Eu ensino que na eternidade não há corpo, quer dizer, não vamos ressuscitar em corpo. Nós não vamos ressuscitar em corpo. Então, essa história de que o corpo da ressurreição, isso é tudo besteira. Isso é tudo besteira. Quem ressuscita, na verdade, é o Espírito. Então, na eternidade seremos anjos a serviço de Deus. Apocalipse 5, 11, 12 afirma, dizendo o seguinte: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então é isso. Não é fácil crer que as pessoas, de repente, estavam contando com o certo, que ia para o novo céu e nova terra, onde reina a justiça, mas realmente iria em carne e osso, para repetir todos aqueles rituais de comer, sei lá o quê. Não, não seremos, não levaremos corpo. Em Gênesis 3,19 diz que nós vamos voltar para o pó. Então é assim. Creia que você na eternidade será anjo a serviço de Deus, e Jesus prometeu a você lá em Apocalipse que dará a você o mesmo poder que recebeu do Pai. Então tem uma galáxia por aí esperando você. Eu sei que esse trabalho não é meu, não é um trabalho fácil, é revelado, não tem aquela responsabilidade de dizer, olha, se não der certo, não tem não dar certo. Não tem não dar certo quando é revelado. O objetivo que eu tenho é fazer o máximo do esforço para dizer o que é novo na revelação. O que a pessoa não conhecia não era por dolo, não conhecia porque não estava revelado. Então, eu deixo aqui o meu e-mail para que você
Se quiser colaborar com essa obra, você colaborar. E também peço que você deixe um like no vídeo e que ative o sininho de notificação e que se inscreva no meu canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.